Que bom que estamos juntos mais uma vez. E eu repito, e não me canso de repetir, privilégio meu, alegria minha. Peço licença para entrar na sua casa, no seu escritório, na sua intimidade. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e que a palavra de hoje seja uma palavra para mim, que eu possa com alegria compartilhar com você, com a sua esposa, sua família, seus empregados, seus amigos. Tenho aqui um texto na minha frente, Mateus capítulo 16, verso 26, que diz o seguinte: Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Pensemos nesse tema, o vestibular da vida. Nestes dias aconteceu no Brasil o famoso vestibular do Enem. 6,5 milhões de estudantes ou brasileiros procurando entrar na universidade. Gente que 1, 2, 3, até 10 vezes está tentando passar no vestibular para assim encontrar-se com uma carreira, com uma profissão, ser mais útil, ter um salário melhor, dar melhores condições para a sua família, para ele próprio, e até isso tem a ver até com a sua realização pessoal em termos de estudo, de instrução, de conhecimento e profissão. Então, parece-me que o tema, o vestibular da vida, é bem próprio para esse momento. Antes do vestibular para a universidade, nós já estamos na grande universidade que eu chamo a vida. Viver é uma grande universidade, porque tem a ver com aprendizado e como aprendemos com o nosso dia a dia, com o nosso viver diário. Se nós pensarmos, por exemplo, há 10 anos passados, o que nós sabíamos? Quanta coisa foi incorporada ao nosso conhecimento nesses 10 anos. Eu já estou com 77 anos. Quanta coisa tenho aprendido fora das salas de aula. Tenho sido professor por uns 50 anos, se não mais. E sempre aprendendo, e sempre procurando melhorar, progredir. E uma satisfação pessoal minha é que os meus alunos todos foram, antes de tudo, meus grandes amigos. Agora, no mês de janeiro, eu vou estar falando no casamento de uma menina e de um rapaz que foram meus alunos da faculdade. Fizeram questão que eu esteja no casamento e dei uma palavra para eles. Então, isso também tem a ver com crescimento. Agora, o que é o vestibular da vida? É aprendermos, de fato, a viver. E como é que nós vivemos? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Aqui está a matéria que nós precisamos entender, desenvolvê-la e viver em função dela cada dia de nossa vida. Daqui mais um pouco estaremos morrendo. A morte seria como que o dia da nossa formatura. Quando recebemos um diploma dos nossos estudos, há uma emoção muito grande. E Jesus, no dia final, no grande julgamento, vai dizer àqueles que o tiverem como Salvador e Senhor o seguinte: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso quer dizer, aprovado no vestibular da vida e da eternidade. Para muita gente mais, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que palavra dura, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando se fala em o vestibular da vida, somos estudantes, estamos buscando conhecimento, buscando aprovação, buscando ser melhores
cada dia. E sempre tenho dito e repito, me permito, porque o professor sempre repete muito as coisas, não é? Aliás, diziam os romanos, repetitio mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudantes ou dos estudos. Então, repite. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu hoje seja melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que estou sendo hoje. O vestibular da vida vai ser exatamente isto aqui que Jesus diz. Que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Vimos esses dias um ministro e também deputado que tinha guardado ou escondido em seu apartamento 51 milhões de reais. Para que tanto dinheiro? Que coisa horrível! Um homem no qual nós depositarmos tanta confiança, pessoa de confiança da própria presidência da República, ministro, gerindo questões sérias do Brasil, envolvido ou apaixonado, louco por dinheiro. E é bom lembrar que dinheiro será sempre um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Então já termino. O vestibular da vida é vivermos da melhor maneira possível. Isso passa por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E claro, tendo Jesus como Salvador e Senhor. Se você já tem Jesus, você já está aprovado nesse vestibular. Se não tem Jesus, você ainda precisa chegar até esse ponto da aprovação. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. E lembre dessa passagem, pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Que Deus o abençoe, que Deus o ajude, que Deus os abençoe. Amém. Estamos juntos mais uma vez, queridos amigos, irmãos, companheiros. Que bom quando podemos estar conversando sobre temas que nos dignificam, que nos enobrecem. Hoje tem uma proposta para nós. Dinheiro, 2 pontos. Ótimo empregado, mas péssimo patrão. E leio o que disse Salomão em Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11, nestes termos. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. E que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Dinheiro. Certamente tem sido o grande causador de tragédias em todos os lugares. Por exemplo, herança. Costumo dizer que herança é dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. E de fato isso tem acontecido e cada dia tem acontecido isso. Irmãos que se amavam tanto quando vão para a partilha dos bens, para a herança que os pais lhes deixam, vocês sabem as tragédias que acontecem. E vai por aí afora. Eu costumo dizer, assim de uma maneira bem pessoal, bem íntima, que Deus criou ou inventou a riqueza e o diabo inventou o dinheiro. Até nas igrejas vemos brigas tremendas por causa de dinheiro. O pastor ganha de mais ou ganha de menos, o tesoureiro roubou, o pastor roubou e vai por aí afora. Nas grandes empresas, a mesma situação. Um dos sócios, majoritários ou não, começa a aplicar golpes de tal maneira que os seus colegas da diretoria passam vergonha e vai por aí afora. O que dizer do Brasil de hoje, que está vivendo uma situação de insolvência, porque pessoas inescrupulosas lançaram mão do dinheiro do Brasil, e esse dinheiro, então, que está fazendo falta hoje para todos os setores da atividade do nosso Brasil. O texto, então, é claro. Dinheiro
é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. O que é isso? O que isso quer dizer? O dinheiro que eu tenho como senhor desse dinheiro. O dinheiro jamais deveria ser o meu senhor. Jamais deveria ser o meu dono. E quanta gente se perde por causa disso. Também diz aqui o sábio que quando aumenta o dinheiro, aumenta a renda ou aumentam as rendas, vão aumentar os comedores. Ele também vai dizer que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar de dinheiro. É como uma gangrena, alguma coisa que vai corroendo a pessoa. Ela vive só em função de dinheiro, ter, ter, ter. E lembrar que a pessoa vale pelo que é, não pelo que tem. Mas a filosofia deste mundo, desse mundo capitalista, trabalha muito a nossa mente, a nossa estrutura, para que nós, então, acumulemos dinheiro, 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 dinheiro. Aqueles que têm roubado, roubam tanto que nem a sua 10ª geração vai gastar o dinheiro, mas cada vez mais, mais, mais e mais. Então, quando o tema de hoje, talvez mais para os jovens, meu jovem, você está estudando, está já se formando na faculdade, na universidade, você terá uma profissão. Essa profissão, sem dúvida, vai te dar um salário bom. Amém por isso. Não há problema nenhum. Agora, faça do seu dinheiro um canal de bênçãos. Primeiro para você. Usufrua do seu dinheiro. Um mês de férias, se você pode, vai para a Europa, ou então vai passar pelo Brasil um mês. Livros. Você tem talvez um irmão que está com dificuldades, compre uma casa para ele. Ajude a sua irmã a comprar um carro. Ajude a pagar a universidade de um primo, quem sabe. Não esqueça do seu pai e da sua mãe que te ajudaram para que você chegasse nesse ponto. Ampare com dignidade os seus pais. Inclusive, faça beneficência, faça caridade com o seu dinheiro. Há tantas instituições que precisam da sua ajuda. Eu, pessoalmente, ajudo várias instituições, mesmo sendo uma pessoa pobre. E interessante, ninguém é tão rico que não precise, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar os outros. Então, quando se fala em dinheiro, estamos falando em vida, em administração da vida pessoal, da vida familiar, dos meus negócios, o meu lazer, e por onde eu passar, e se passar com dinheiro, que esse dinheiro que está nas minhas mãos possa fazer bem para as pessoas. A igreja também. Então, às vezes as igrejas às vezes trabalham numa vertente errada, querem ter um grande saldo na sua conta bancária, e o dinheiro da igreja deve ser usado para edificar aqueles que são membros da igreja e ajudar a salvar almas. É para isso que serve o dinheiro. Mas, pastor, eu não posso ter dinheiro. Você tenha dinheiro quando você puder e queira ter, não há problema. Só que há um detalhe: seja o senhor do seu dinheiro, não seja escravo do seu dinheiro. Daí então o nosso tema hoje: dinheiro, 2 pontos. Ótimo empregado, mas péssimo patrão. O patrão é você, não é o seu dinheiro. E se permita, querido amigo, que Jesus seja de fato o seu dono. Coloque seu dinheiro a serviço de Jesus, a serviço do reino de Deus, e você vai sentir a beleza do dinheiro. Estou lembrando alguns milionários americanos que se falava muito no passado. Milhões e milhões de dólares ganhavam. E ficavam com 10% da sua renda e os 90% usando em obras de caridade, obras beneméritas. Que coisa boa! Então, aqui está a palavra de hoje. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. E quando o dinheiro se multiplica, também se multiplicam os comedores.
peguemos o nosso dinheiro, que não é nosso, é de Deus, Deus nos empresta. E o dinheiro de Deus que passa por nossas mãos, que possa fazer bem para nós, nossa família, nossos queridos, a nossa igreja, a nossa sociedade, até para os nossos empregados. Então que Deus nos abençoe e que façamos o dinheiro, nosso empregado, que jamais ele seja o nosso patrão. Que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Queridos amigos, juntos de novo e louvamos a Deus por esse privilégio. Hoje eu tenho uma palavra com cheiro de cemitério ou de fantasma. Agosto, sexta-feira 13, se dizia antigamente. O recado da morte, te espero. E o texto bíblico, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É mais fácil uma pessoa não nascer do que não morrer. Porque todos os que nascem, com raríssimas exceções, morrerão ou morreram. E qual é a nossa proposta hoje? É que nesta caminhada que chamamos vida, nos preparemos para a nossa morte. Normalmente, quando se fala em morte, diz alguém assim, pastor, não fala em morte, por favor. Mas o nosso final de vida passará, sem dúvida, pela morte. Agora, o que é morte? Morte é transferência, é mudança de residência. Eu deixo esta terra e vou me transferir, vou me mudar para a eternidade. E nessa eternidade eu tenho 2 lugares para escolher viver, desculpe a redundância, eternamente. Viver eternamente no céu ou viver eternamente no inferno. Agora diz alguém assim, pastor, o diabo não existe e o inferno é aqui mesmo. Essa é a pregação de tanta gente ateia e até à toa, me permitam a expressão imprópria nesta hora. O que estamos tentando dizer é o seguinte, que a morte vem normalmente na nossa agenda de vida. Não podemos fugir dela. Agora, ela pode chegar para nós de maneira confortável, confiável. Um poeta, Joia Júnior, que era batista lá em São Paulo, escreveu: ora vem doce morte. Imagine, morte doce. Geralmente a morte tem um gosto amargo. Ontem, por exemplo, eu estava envolvido no sepultamento de uma senhora da minha igreja. E estou preparando uma mensagem para compartilhar com a família da falecida e chega um recado de Porto Alegre para mim. Um primo diz assim, tia Xana morreu. Tia Xana, a minha última tia, 97 anos. Eu que ia dar uma palavra para confortar uma família que perdera o seu ente querido, agora tenho que falar e até segurar o meu pranto pela dor da perda da minha querida tia Xana. Na minha família, permita-me essa divagação, as minhas tias e os tios todos eram como pais da gente. No tempo que eu fui garoto, a gente ficava um fim de semana na casa de um tio, de outro tio, e a tia era tão mãe quanto a nossa mãe. Isso dá saudade. Então, inclusive, eu tinha um costume de beijar a mão de cada tia, de cada tio. Mesmo eu cresci. Não faça isso, menino, não. Mas eu fazia questão de honrar o tio, a tia, beijando as mãos deles. Os meus primos, todos somos como que irmãos de sangue, não primos irmãos. Então, tudo isso tem a ver com essa caminhada pela vida. Na vida, aprendemos a viver, não é? Aprendemos a ser gente de bem, gente educada, gente honesta, bons esposos,
bons namorados, boas namoradas, estudantes, pessoas honestas. Isso tem a ver, então, com a vida em si. E agora, no meio da vida, a morte dá um recado: eu te espero. Nós temos um encontro marcado. Isso te assusta? De certa forma, sim, porque nós não queremos morrer. O apóstolo São Paulo diz que o último inimigo a ser vencido há de ser a morte. Então ela sempre vem com gosto de cabo de guarda-chuva, como se dizia no meu tempo de garoto. Ela vem com um gosto amargo para nós. Na semana passada também tivemos aqui em nossa cidade uma experiência muito dura. Uma jovem senhora que foi minha aluna no Colégio Batista aqui, com seus 38 anos, ficou 84 dias doente e faleceu. Foi uma comoção em toda a igreja Batista de Campos, a cidade onde eu moro. A igreja superlotada no culto de despedida da menina e também de gratidão a Deus. E a morte, então, como que freou, brecou uma vida tão nobre e tão digna. Agora, todos nós, com raríssima exceção, como eu disse no início, vamos morrer. Uns com 97 anos, como a minha tia. Meu pai morreu com uns 26, 27 anos. Minha mãe ficou viva com 24 anos, por exemplo. E tantas tragédias nesse sentido. Mas não nos preocupemos. O nosso caminho final é a eternidade. A morte simplesmente vai nos colocar na eternidade. E que quando a morte vier para nós, que nos encontre salvos por Jesus Cristo. E então, a morte vindo a nós e nos encontrando salvos em Jesus Cristo, a morte vai nos transportar desta terra, da nossa casa, para a casa de Deus, para a casa do Pai no céu, na eternidade. Você se assusta com a morte? Ela te manda um recado hoje. O recado dela é este: eu te espero. E se você se encontrar com ela lá na frente, já tendo Jesus como seu Salvador e seu Senhor, você vai dizer, como disse o meu amigo poeta Joia Júnior: ora vem doce morte. Você pode dizer isso? Se você não pode, então você ainda não tem Jesus como seu Salvador. Que nesse momento, pela graça de Deus, você reconheça Jesus, seu Salvador, seu Senhor, e que você introduza Jesus na sua vida como Senhor da sua vida, Senhor da sua morte, seu Salvador e seu Senhor. Que Deus assim o abençoe. Amém.